Pessoal, boa tarde. Queria dar as boas-vindas. Hoje, na verdade, temos de pessoas novas só o Fábio. Seja bem-vindo, Fábio. E a nossa convidada, a nossa palestrante, a Verra. Seja bem-vinda, Verra. E muito obrigada por ter aceitado o convite do Nucleo para apresentar uma palestra para a gente. A honra é nossa que você esteja aqui conosco essa tarde. E daí eu já passo a palavra para a Ivanice, ou como a gente costuma chamar a Ive, para ela poder te Exatamente. apresentar para todos nós. Bom, então, oficialmente, boa tarde, né, a todas e todos. Eu fiz uma colinha, né, porque eu estou meio travada, então vou falar um pouquinho, te apresentar, tá bom, bem rápido, apesar de que você já chegou, mas agora é oficial, né? Chegou antes. Bom, ah, eu sou a Ivanilce Chagas, membro do NUPEM, né, e doutoranda em Filosofia pela PUC-Rio. E tenho a alegria de apresentar, né, ao núcleo a professora, querida professora Verra Chama, né, que é titulada à UFAM, na área de filosofia moderna e pensamento moderno e política, né, Verra? A Verra é doutoranda, eu não sei se ela já chegou a comentar, mas vou explicar depois, ela explica melhor. É doutoranda em filosofia pela Unicamp. A Verra ainda não é doutora porque teve um infortúnio, né, infelicidade de ter ficado literalmente órfã de orientador, né, o que acabou ah, sendo um problema para a conclusão da sua tese, mas eu particularmente acho que ela é muito boa em Hegel. Então, bom, a Verra é cientista política pela UNB, né, mestre em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi segunda secretária da Sociedade Brasileira de Hegel, né. Atualmente é tradutora em inglês e português, né, da Revista Eletrônica de Estudos Hegelianos. É fundadora e coordenadora do GERP, né, que é um grupo de pesquisa grupo de estudo, né, em representação e participação política da UFAM, da qual eu faço parte, fui convidada pela Verra e atualmente sou membro também. Ah, Bom, a Verra tem domínio na filosofia moderna, especialmente em Hegel, Hobbes e Rousseau, e vai nos apresentar, né, está pesquisando a representação política e corporativismo em Hegel. E é isso, agradeço, né, a disponibilidade em falar sobre o Hegel para o grupo, né, em nome do NUPEM, eu faço esse agradecimento. Muito bem-vinda ao NUPEM e passo a palavra então agora a Verra. Bom, boa tarde a todas e todos. Muito obrigada pela apresentação. Ive, se me permite chamá-la assim, já temos alguma intimidade, porque a Ive coordena comigo o grupo de estudos em representação e participação política que nós conduzimos aqui no âmbito do Amazonas, né? Não é só tem egressos da UFAM, então tem gente aqui de outras partes do estado, não só da capital. E é uma honra e uma alegria muito grande estar com vocês. Eu gosto muito do pensamento moderno, é o pensamento que eu mais tenho interesse em estudar, então é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Bom, eu vou falar um pouco hoje sobre a minha tese, né, o tema da minha tese, que é representação política corporativa, e eu então fiz um resumo de alguns aspectos da minha tese, vou passar aqui a leitura para, né, não tomar muito tempo, acho que se eu explicar, eu vou acabar explicar todos os capítulos, a minha intenção neles, eu vou tomar mais tempo do que se eu passar a leitura, mas a ideia é pensar um modelo de representação de interesses que seja uma alternativa, que se apresente como uma alternativa ao modelo da representação das vontades dos indivíduos considerados como cidadãos formalmente iguais ou abstratamente iguais, como Hegel considera. E eu começo, então, o primeiro capítulo da minha tese, e eu vou começar não exatamente do começo desse capítulo, mas deste capítulo, de um momento dele, explicando um pouco o conceito de corporação em Hegel, que ele é, reúne elementos descritivos, mas também elementos normativos, e por isso eu acho que ele tem um potencial de atualidade, de talvez de tentativa de, não sei se de superação, mas de novo, de alternativa ao modelo de representação hoje considerado problemático, né, se não fracassado,
nas democracias contemporâneas. Agora, eu me pergunto muito, né, se o modelo que Hegel defende, e que foi defendido pelos reformadores liberais prussianos no início do século XIX, é um modelo mais democrático, né? Eu não sei se ele está, né, isso é uma pesquisa que eu quero fazer depois no pós-doc, se ele está na origem dos totalitarismos corporativistas europeus, né? Basicamente Itália, né, principalmente, mas também Alemanha, Brasil, Portugal de Salazar, Brasil de Vargas, do Estado Novo. Então, até que ponto uma representação de tipo corporativa não termina sendo, querendo ser mais inclusiva e deixando menos espaço para a atuação do acaso na determinação das cadeiras do parlamento, ela não termina sendo mais autoritária, né? Infelizmente, eu não vou conseguir chegar nessa discussão na tese, eu queria chegar, não vou conseguir, mas eu já deixo esse caminho aberto para uma pesquisa posterior. Então, eu vou passar a leitura. O título da minha tese é o seguinte: Hegel e a representação política corporativa, uma alternativa ao princípio liberal do atomismo. Eu trabalho o Hegel tardio, o Hegel que começa as suas preleções, as suas aulas sobre filosofia do direito, né, e que tem até mostrar aqui, tem um livro, Filosofia do Direito, que foi traduzido, né, para o português, saiu em 2021, a tradução, inclusive, foi do meu orientador, falecido em 2020. O livro foi publicado, a tradução foi publicada posteriormente ao falecimento dele. Mas esse livro é só um dos textos que Hegel tem, é o principal, claro, foi publicado por ele, sobre filosofia do direito. Ele deixou muitas aulas, algumas aulas, né? Muitas, acho que exagero. Ele deixou 6 aulas, 6 cursos com aulas em que esse tema volta ao debate. Cursos anteriores à publicação do livro e posteriores à publicação do livro. Em alguns momentos, trechos dessas aulas vão aparecer aqui no meu texto. Eu trabalhei com esse material também, que é um material mais recente, né, de publicação mais recente, e que contribui para o esclarecimento do pensamento de Hegel naquilo que não podia ter sido publicado por conta da censura imposta após as resoluções de Karlsbad, né, que foi um momento de avanço da restauração na Alemanha. Então, eu passo aqui a leitura do meu texto. Não deixa de ser curioso que Hegel desenvolva uma teoria da corporação justamente no momento em que elas, as corporações, progressivamente desaparecem da Europa, à medida que a produção de natureza industrial passa a ganhar espaço na economia nacional dos países da Europa Central, sobretudo a partir do final do século XVIII. Mas é justamente diante da industrialização e da expansão de uma economia de mercado que as corporações se fazem mais urgentes no pensamento de Hegel. Entendemos por corporação em Hegel o conjunto de trabalhadores que, e eu cito, e essa citação vem justamente de uma dessas aulas, desses cursos, esse é o primeiro que ele dá sobre o tema, né, os cursos de 1817/18, então eu cito, né, o que é corporação para Hegel? O conjunto de trabalhadores que tem a mesma determinação, a mesma ocupação, negócio ou ofício, e os mesmos interesses, de modo que o que é em si igual também existe na forma de algo que é comum em geral, tanto para o cuidado com os interesses comuns, quanto para a honra estamental e o bem-estar dos indivíduos. E, na medida em que cada um fundamenta a si segundo a sua particularidade universal, o faz também para a firmeza essencial do todo. Essa discussão sobre estamental eu faço no texto, eu quero aqui que estamental seja entendido como classe, porque à época, no final do século XVIII, início do século XIX, estamento e classe, pelo menos no pensamento de Hegel, eles têm mais ou menos a mesma função, não são aqueles estamentos rígidos, fortemente hierarquizados, sim, são, mas não são aqueles estamentos privilegiados, né, e outros desprivilegiados, como nós temos no antigo regime da França. Não é isso que Hegel defende como estamental, mas uma segmentação social baseada na divisão do trabalho, né? Vou chegar um pouco nisso aqui. Também nas Vorlesungen, que são essas preleções, essas aulas, esses cursos, mas agora de 1822/23, Hegel afirma que, eu cito, aquilo que é igual a todos deve ser algo comum a todos. Fim de citação. A corporação engendra essa experiência do comum, ao reunir indivíduos particulares que, do contrário, em seu isolamento e na sua atomização, só teriam a si mesmos a quem recorrer.
Na corporação, o indivíduo já não é mais o mesmo, ele é o membro, alguém que participa de algo comum, e nela, ao agir interessado em si, atua pelo que é coletivo, ao mesmo tempo que reconhece no bem da sua coletividade um bem que lhe é próprio. Assim, na corporação, tal como proposta por Hegel, os membros não são deixados à própria sorte, ao contrário do que aconteceu com o advento da industrialização e a seguir. E eu cito, a dissolução da corporação nos tempos modernos tem o sentido e o resultado de que o indivíduo é reduzido ao seu fim, a saber, que este deve ser perseguido. Então, a redução do indivíduo aos fins, né, que eles buscam realizar. Fim de citação. Mas a corporação mostra que os fins privados podem ser realizados e não abandonados ou sacrificados no interesse comum. Hegel introduz a corporação em um momento crucial de sua teoria da sociedade civil, aquele em que o particular, enquanto seu elemento próprio, já conquistou, eu cito Hegel, o direito Ih, meu Deus, estou querendo ler rápido, me embananei. O direito de desenvolver-se e difundir-se para todos os lados. Fim de citação. A própria sociedade civil burguesa é a configuração institucional do desenvolvimento deste particular. Pode parecer estranho ou contraditório que uma forma de organização social em descrédito e em vias de desaparecimento no período em que Hegel escreve, entre em cena no seu pensamento político justamente quando a particularidade, na condição de um dos princípios constitutivos do mundo, ou, nos termos de Hegel, um dos momentos contidos na ideia, alcança o feito lógico e histórico de sua autonomia. Afinal, nada poderia soar mais ultrapassado do que recorrer à corporação, na qual há a prioridade ontológica do grupo sobre os membros, diante desse fenômeno definidor dos tempos modernos, que é a particularidade chegar à sua subsistência por si. Bom, que é isso que Hegel diagnostica, né? No seu diagnóstico do presente, ele percebe que o indivíduo chegou ao ponto de autonomizar-se em relação às formas coletivas de pertencimento. E por que então trazer a corporação nesse momento em que o indivíduo se torna fim para si mesmo e se desvincula, digamos assim, ontologicamente, né, das suas ligações, das suas vinculações empíricas? Veremos, no entanto, que não há contradição alguma aqui, né? Isso que eu tento defender, pois a corporação se faz normativamente necessária na sociedade civil precisamente quando o princípio da particularidade alcança seu mais elevado grau de expansão e desenvolvimento, pois deixado irrefreado, este princípio, né, o princípio da particularidade, engendra uma dinâmica destrutiva na sociedade civil. A corporação é um princípio de organização social, sendo assim, eu cito Hegel, a dissolução da corporação produz a desorganização. Fim de citação. O diagnóstico de Hegel é de que, eu cito, o espírito da atomística, fim de citação, do particular que unicamente vive para si, preocupa-se com nada além de si mesmo. E, cito Hegel, não coloca sua honra naquilo que é comum. É prejudicial e, ademais, teve como efeito que as corporações sucumbissem. Fim de citação. Se historicamente as corporações sucumbiram e a instituições e práticas sociais que encarnam o espírito da atomística, né, desse indivíduo pensado ontologicamente independente, né, ou logicamente, pelo menos, independente das suas vinculações particulares, então, se historicamente as corporações sucumbiram a instituições e práticas sociais que encarnam o espírito da atomística, normativamente a corporação é pensada por Hegel para tentar, se não corrigir, ao menos minimizar os efeitos que este princípio provoca. A corporação introduz o momento da universalidade na esfera em que impera a dinâmica dos interesses particulares. Sobre isso, Hegel nos diz nas Vorlesungen, né, nas aulas, nas preleções de 1817/18, eu cito, que o racional da corporação é que o interesse comum, esse interesse geral, efetivamente existe em uma forma mais determinada. Então, a corporação faria a ligação entre o interesse particular dos indivíduos e uma dimensão universal que seria a própria corporação, preparando, então, né, os indivíduos para a vida na esfera pública e política do Estado. Que é esse o medo que Hegel tem, né, que os indivíduos se sintam perdidos, né, diante do Estado, ou que vejam o Estado como uma força opressora exterior. Bom, Elmas e Hermann sintetizaram bem a teoria hegeliana da sociedade civil.
E eu cito: ela descreve não somente as novas possibilidades que se abrem com ela, mas também os déficits e as patologias que a ela estão ligadas. Fim de citação. A corporação é uma das duas instituições da sociedade civil pensadas por Hegel para realizar essa tentativa de correção dos rumos da particularidade em uma sociedade civil ainda apenas protocapitalista. Essa particularidade que se vê nessas condições enredada no mal infinito precisa suspender-se na totalidade. Eu cito Hegel, que tende a adquirir a força para pôr a particularidade em harmonia com a unidade ética. E aí eu tento mostrar por que a corporação pode ser considerada uma instituição, um organismo ético, né, na concepção hegeliana de eticidade, claro, mas não vou fazer essa discussão aqui. Na divisão sistemática que Hegel faz de sua teoria da sociedade civil, a corporação aparece ao final, como o último de seus 3 momentos ou estágios constitutivos. Esta sua posição lógica, né, de ser a última, já é em si bastante reveladora. As consequências deletérias da expansão vertiginosa das mais diversas carências e das formas de sua satisfação, mediante o trabalho qualificado, precisam ser, de algum modo, atenuadas. Então, a corporação entra para atenuar as consequências deletérias de uma sociedade ainda protocapitalista, mas cujas consequências Hegel antevê já mesmo nesse estágio mais atrasado, digamos assim, de desenvolvimento econômico da Alemanha. A corporação assume parte da tarefa normativa de, eu cito Hegel, de remediar, eu cito Hegel, a contingência que resta nesses sistemas, assumindo o cuidado do interesse particular como algo de comum. Na verdade, a própria corporação é pensada normativamente como um organismo ético comum, cujo fim obtido pela ação dos membros é também comum a eles. Hegel lança mão da corporação na tentativa de minimizar os efeitos na sociabilidade moderna da geração de riqueza e pobreza extremas, da inclusão de uns e exclusão de outros dos espaços de produção e consumo. Ao fazê-lo, a corporação atuaria para subordinar a esfera particular da vida social à esfera universal, isto é, a esfera pública e política, modernamente realizada como o Estado, sem que este, eu cito Hegel, estar ligado apareça como uma violência externa, como triste necessidade a que é preciso submeter-se. Fim de citação. A corporação é pensada por Hegel para preparar cada um de seus membros para uma dimensão da vida coletiva eticamente mais elevada do que a sociedade civil, de tal modo que, eu cito Hegel mais uma vez, ele não reconhece o estar ligado como uma cadeia, mas como uma necessidade ética superior. Fim de citação. Para Kierkegaard, é um comentador importante de Hegel, a corporação tem uma função que excede a da propedêutica para o universal, né? Então, uma função da corporação é essa, de preparação para a dimensão universal da vida, não apenas essa dimensão da vida particular que ele não quer suprimir de jeito nenhum, que é a sociedade civil. Então, a corporação tem a seguinte função, eu cito Kierkegaard, ela é a prefiguração objetiva da instituição política, unindo-se à particularidade do interesse social e à universalidade abstrata da forma jurídica, ela, a corporação, estabelece uma mediação entre a singularidade do burguês, entre o átomo econômico, que é o indivíduo determinado pelo sistema das necessidades, e a universalidade concreta da ordem política, na qual esse indivíduo deve se inserir sem estar imediatamente em condições de fazê-lo. Fim de citação. O lugar sistemático da corporação foi pensado por Hegel para que ela pudesse, eu cito Hegel novamente, acolher a particularidade a partir de baixo e a generalidade a partir de cima. Fim de citação. Como uma espécie de estágio preparatório, tanto lógico como social, para o estabelecimento de uma relação não estranhada entre indivíduos e Estado. Como diz Hegel em uma de suas Vorlesungen, a corporação, eu cito, tem, por um lado, em si o interesse dos indivíduos, segundo a sua particularidade, mas, por outro, ela tem em comum com o Estado o fato de um interesse particular também ser visado e aplicado aí enquanto universal. Fim de citação. Esses dois atributos são centrais no conceito hegeliano de corporação. Ela realiza a mediação entre os indivíduos e a sociedade civil, entre eles e o Estado, e entre a própria sociedade civil e o Estado,
E, além disso, por isso mesmo, o agente da representação política no parlamento. Então, daqui a pouco eu já passo a adentrar essa discussão da corporação como um agente da representação política. Quer dizer, a representação vai se dar não por meio de indivíduos votando em outros indivíduos, mas por meio das corporações. O lugar que a corporação ocupa no pensamento político de Hegel permite que ela seja interpretada na esteira do reconhecimento de que o particular e o universal, como já dissemos acima, os dois princípios que explicam e que, em última instância, constituem o mundo, não existem definitivamente em contraste ou em oposição abstrata. Para que a contradição entre particular e particular não seja real, mas aparente, é preciso que haja uma conciliação entre eles, chamada por Hegel de unidade especulativa entre o particular e o universal. No entanto, esta unidade conciliadora não ocorre espontaneamente ou imediatamente, mas requer mediações. A corporação é uma delas, sendo uma figura tão objetiva e institucional como são a própria sociedade civil burguesa e o Estado moderno. A primeira, sociedade civil, como um âmbito em que o particular se desenvolve e se expande. E este último, o Estado moderno, como a esfera moderna por excelência da realização do universal. A mediação que a corporação se propõe a realizar entre essas duas expressões da vida coletiva moderna tem, portanto, a vantagem de cumprir a função lógica e institucional de aproximá-las. Então, a corporação aproxima a sociedade e Estado. Mas, por ser uma forma social real, nela a relação entre indivíduo e Estado pode ser pensada como uma mediação viva em processo. A mediação lógica que a corporação realiza ganha forma social e se faz como figura institucional. E isso porque, essa citação, só um minutinho para confirmar, ela não, sabia que ela não era de Hegel, eu queria ver se era do Kierkegaard. Então, eu cito aqui Kierkegaard, a mediação lógica que a corporação realiza ganha forma social e se faz como figura institucional porque, eu cito Kierkegaard, ela constrói uma realidade socioeconômica particular em configuração institucional com vocação para o universal. Então, ela é uma instituição, um organismo particular, mas porque prepara os indivíduos para a vida universal, porque eles compartilham de fins, de formação para o trabalho, de objetivos na vida privada mesmo, mas porque esses fins são compartilhados, essa instituição ou esse organismo tem vocação para o universal. Então, ele é uma preparação dos indivíduos para a vida em comum no Estado. E agora eu passo à discussão da representação, então. A representação política parece ser, em um primeiro momento, ter um estatuto menos ambicioso no pensamento de Hegel do que em um autor como Hobbes, por exemplo, que atribuiu a este princípio uma capacidade fundadora de toda autoridade política soberana. Tal capacidade, quer dizer, a capacidade de fundação do Estado, por certo, inexiste em Hegel. A representação não vai fundar o Estado. Também não tem a função que teria em CES, por exemplo. Eu cortei a discussão sobre CES para ficar mais curto aqui, não extrapolar o tempo, que eu já estou com medo de extrapolar. Então, eu falo muito rapidamente apenas de Hobbes. Mas essa capacidade fundadora da autoridade política inexiste em Hegel na representação, já que, contrário à teoria do contrato social, ele argumenta que sempre se vive em alguma organização política pré-existente. E, portanto, a pergunta pela legitimidade do Estado não pode passar pela pergunta acerca de sua origem ou fundação. A representação compete à função para Hobbes de unificar a multidão dispersa e heterogênea e torná-la um povo, e mais do que isso, uma única vontade. Isso significa que a multidão seria pré-existente à representação, mas o povo não. O povo seria politicamente constituído pela representação, isso em Hobbes. Hegel, ao contrário, pensa que a formação de um povo é um processo espiritual mais amplo, que prescinde completamente da representação. Para Hobbes, ainda, a representação institui o soberano, somente através do qual os indivíduos são capazes de ação política. Hegel sequer trata daquele que exerce a soberania, o monarca, como sendo um representante do Estado, embora formalmente ele o seja. Além disso, Hegel pulveriza a capacidade de agir politicamente entre todos os cidadãos,
ainda que eles o façam somente na condição de membros das classes socioeconômicas às quais eles pertencem. Isso porque, em Hegel, a representação não tem a finalidade, como em Hobbes, de concentrar na autoridade política soberana, seja ele um indivíduo, uma assembleia ou todos os indivíduos, o poder de todos os indivíduos, nem a de unir a multiplicidade de vontades particulares sob e em uma única vontade, a vontade do Estado, que seria a única legítima. De fato, em Hegel, e aqui eu cito um filósofo italiano chamado Giuseppe Duso, eu traduzo aqui, ele escreve em alemão, quer dizer, eu acho que ele escreve em italiano e em alemão, mas, enfim, esses textos não estão disponíveis nem em português, nem em inglês, nem que eu saiba em francês. Então, de fato, em Hegel, eu cito Duso, a representação não é mais condição sine qua non que justifica a existência do Estado. Ela é apenas um elemento a mais, embora importante, que pertence como parte constitutiva necessária à realização efetiva do Estado moderno. Fim de citação. Essas diferenças entre Hobbes, que elabora a primeira teoria moderna da representação como fundadora da soberania, e Hegel, o primeiro autor a desenvolver uma teoria da representação de interesses profissionais, podem ser resumidas a um aspecto. Então, as diferenças são resumidas a um aspecto. A forma como cada um dos autores lida com a ideia de uma sociedade civil. Hobbes submete a totalidade da experiência social a uma única forma de organização. Estado e sociedade civil se confundem no Leviatã. Já Hegel, escrevendo mais de um século e meio mais tarde, tem diante de si uma dimensão da vida social que é tão mais dinâmica e diversificada, a própria sociedade civil, que ela, ainda que esteja submetida lógica e ontologicamente para Hegel à esfera política realizada como Estado, não se confunde mais com esta. A irredutibilidade da dimensão socioeconômica da vida coletiva à dimensão pública e política impede que, em Hegel, a representação possa reduzir toda a vida social institucionalizada ao Estado, e, portanto, à política. Então, a vida institucional do Estado e da sociedade não é redutível à política em Hegel, como é em Hobbes. Diferentemente de Hobbes, a representação em Hegel não tem qualquer relação com a soberania. Tampouco a representação tem em Hegel uma natureza deliberativa, mas apenas consultiva. Ela apenas permite a participação ou a cooperação nos assuntos públicos. Não seria equivocado, portanto, afirmar que a representação em Hegel está encarregada de uma tarefa mais próxima da que ela desempenha desde o pós-guerra, sobretudo nos países ocidentais chamados de democráticos, a saber, conferir algum grau de influência nos interesses particulares do parlamento, enquanto espaço privilegiado de deliberação política. Esse ponto eu termino por problematizar depois, porque eu acho que Hegel tem uma preferência, acho não, eu acho que isso está claro, né? Ele tem uma preferência do ponto de vista espiritual, intelectual, moral, ele tem uma preferência pelos funcionários públicos do Estado. Então, ele é um mandarinista mesmo, ele defende que são os funcionários públicos, a elite intelectual formada nas universidades alemãs, que devem decidir, porque elas tomam parte no parlamento, mas elas não são eleitas. Então, depois eu tenho uma sessão num dos capítulos da minha tese em que eu discuto se essa influência dos interesses particulares no parlamento ela é bem vista, bem quista por Hegel, porque parece que não, parece que eu, né, até intitulei de mal-estar com os interesses privados, eu sinto que Hegel tem um mal-estar com a presença dos interesses particulares no parlamento. Mas, enfim, é o que ele fala em outros momentos, né, que esses interesses têm de estar presentes no parlamento. Ou, dito de outro modo, compete à representação em Hegel tornar politicamente, aí eu cito Hegel, tornar politicamente válidos as carências, a vontade e os interesses dos indivíduos no interior da totalidade da Constituição do Estado. Fim de citação. Hegel toma a representação, e aqui eu cito Kierkegaard mais uma vez, como um modo de ascensão ao ser político de um corpo social, que é a sociedade civil, um corpo social diferenciado, quiçá fraturado, fim de citação, marcado por conflitos de interesse.
Além disso, e não menos importante, a representação em Hegel é um meio para estabelecer o assentimento subjetivo necessário para que as leis possam obrigar a cada um dos cidadãos. E, bom, como a forma exterior de dar esse assentimento mostrou-se, eu cito Hegel, impraticável e impossível, né, devido ao número, quer dizer, o fato de as sociedades terem se tornado as cidades, as sociedades terem se tornado muito grandes, Hegel adota para si esse argumento do número, de que tornou-se impraticável e impossível a participação direta dos cidadãos. Então, como essa forma exterior de dar o assentimento se tornou impossível, a representação política foi introduzida, de tal modo que, eu cito Hegel, o consentimento dos indivíduos não apareça imediatamente por meio de todos, mas sim por meio de representantes. Sem admitir que a representação política tem a capacidade de conferir unidade ao povo ou ao Estado, né? Então, essa capacidade que a representação tem em Hobbes, ela definitivamente não tem em Hegel, veremos como Hegel termina por aceitá-la como um imperativo de seu tempo, como uma exigência da civilização, do espírito, da modernidade, da qual não é possível escapar, e que teve na Revolução Francesa a sua encarnação ou expressão mais paradigmática. A adoção da representação a partir da Revolução seria parte de um movimento irrefreável, aquele da realização da razão no mundo. A história estaria, portanto, do lado da introdução de governos representativos no Ocidente no século XIX. Essa é a posição de Hegel, né, de que se trata de uma exigência do espírito, uma exigência do tempo. Então, por isso, a introdução de governos representativos em várias partes do mundo no século XIX, inclusive no Brasil, né? Beiser, que é um outro comentador importante de Hegel, interpreta deste modo a acolhida da representação por Hegel. Já Duso entende que Hegel aceita a representação porque ela seria um desdobramento inevitável na política do fortalecimento na esfera social e econômica do estamento burguês. Então, tem essas duas interpretações sobre por que Hegel adota a representação política. Beiser afirma que é uma exigência do espírito, né, da época, e Duso diz que o fortalecimento dessa classe burguesa, desses setores médios, qualificados, instruídos, urbanos, na sociedade civil, fez com que fosse inevitável a participação política deles nesse espaço privilegiado de decisão que é o parlamento. Bom, embora a representação política já tivesse se tornado um conceito central, em parte expressiva do pensamento político ocidental moderno, para pensar a fundamentação, a legitimação e o funcionamento do Estado, com Hegel a discussão sobre o tema atinge um novo estágio, em especial por duas razões. Em primeiro lugar, porque para ele a teoria liberal do indivíduo ou do sujeito livre, com a defesa de seus direitos supostamente inatos, os chamados direitos da subjetividade, não é mais adequada para fundamentar a representação política. E com isso, ele destoa de autores como Hobbes, Locke, Kant, os pensadores da Revolução Francesa como Sieyès e Robespierre e mesmo os federalistas. Então, para ele, o, o sujeito da representação não é esse indivíduo detentor de direitos, né, considerado abstratamente, né, não são esses direitos, né, que fundam uma subjetividade moderna que produzem, digamos assim, uma capacidade de representação no indivíduo, no sujeito. Hegel precisa de uma teoria emergente, desculpa, Hegel precisa de uma teoria da emergente sociedade civil capitalista, industrial, que ele chama de burguesa, enquanto distinta ao mesmo tempo da esfera pública e política do Estado e da sociedade natural, seria aquela sociedade do Estado de natureza. É nessa sociedade civil burguesa, nessa nova forma de vida coletiva, genuinamente moderna, mas ainda incipiente em toda a Europa, mesmo nos países economicamente mais prósperos do continente, que Hegel enraiza o sujeito da representação. Então, o sujeito da representação não é esse detentor de direitos inatos, ele é um sujeito enraizado em relações de produção da sociedade civil. Esse é o sujeito, então, da representação em Hegel. Isso significa que, para o autor, não é mais um indivíduo tomado abstratamente, sem mais qualificações ou determinações,
que deve ser o representante, seja de outros indivíduos, seja da nação, seja dos interesses ou das vontades particulares ou coletivas. Quem representa é um agente que está inserido em uma dinâmica social e econômica muito peculiar. Dinâmica essa que o condiciona ao mesmo tempo em que é condicionada pelas ações deste agente. Tampouco o cidadão é um eleitor abstrato. Perdão, tampouco o cidadão eleitor, faltou um E aqui, desculpa, gente, tampouco o cidadão eleitor é um ser abstrato, mas sim alguém com enraizamentos e vínculos sociais que devem determinar sua forma de atuação política. Então, a atuação política deve ser determinada por esses vínculos, enraizamentos e pertencimentos sociais que o indivíduo possui. A segunda razão pela qual Hegel coloca a discussão sobre representação política moderna em um novo patamar é porque ele é o primeiro autor a pensar conceitualmente a representação de grupos, que chamo neste meu trabalho de corporativa, porque ela é organizada a partir das corporações, aquelas instituições sobre as quais eu falei no início da minha fala. Embora essa qualificação jamais tenha sido adotada por Hegel. Perdão. Pretendo mostrar que estes grupos, em que pese sua terminologia pré-moderna, mas retomada pelo autor, têm uma natureza e uma finalidade mais próximas das corporações, tais como pensadas no século XX. Aqui eu tenho em mente particularmente Philip Schmitt e esses autores da década de 70, que defendem uma organização política corporativista, né? Então, eu defendo que está mais próxima do que as corporações estão mais próximas da forma como elas foram pensadas no século XX do que dos seus homônimos medievais. Embora o debate sobre que modelo de representação política poderia ou deveria ser adotado já fosse corrente nos territórios alemães, particularmente na Prússia, diante da urgência que a questão ganhou com a Revolução Francesa, com a invasão napoleônica e, sobretudo, com o Congresso de Viena entre 1814 e 1815, é preciso que se diga que é em Hegel que uma representação política de natureza corporativa, essencialmente funcional, encontra sua primeira elaboração conceitual. Esclarecendo um pouco, né, esse parágrafo, perdão, essa sentença que ficou um pouco longa demais, já havia muitas discussões sobre representação política nos territórios alemães, especialmente na Prússia. Então, os reformadores Stein, Hardenberg, Wilhelm von Humboldt, todos esses pensadores já tinham modelos de representação política que, infelizmente ou felizmente, não sei, nunca foram adotados, né? O rei Frederico Guilherme II sempre postergava a convocação de uma constituição representativa, e o fato, então, que ela nunca foi adotada. Na minha tese, eu trago 3 textos desses sobre modelos de representação estamental, né, que eles chamam em alemão de Landständisch, né, então, a representação dos estamentos, dos territórios estamentais, e eu trago esses modelos de projeto de representação política que deveria ser implementada constitucionalmente, mas que não foram, para mostrar que esse era um debate quente à época, né? Todos os grandes pensadores, estadistas, tinham seus modelos de representação. Mas é com Hegel que esse modelo de representação corporativa, essencialmente funcional, né? Porque ele não defende os estamentos ao modelo do antigo regime, mas sim funcionalmente, profissionalmente segmentados, é com ele que esse modelo de representação ganha a sua primeira elaboração conceitual. Bom, assim, Hegel está de acordo que os interesses privados se façam presentes na esfera pública e política do Estado, mas somente pela via representativa e somente de maneira orgânica, segundo a forma como eles se constituem na sociedade civil. Trata-se aqui, como diz Hegel, de um interesse da razão. E aqui eu vou citar novamente uma desses cursos que Hegel deu, é o último que ele dá sobre filosofia do direito. Então, sobre o interesse da razão, Hegel diz o seguinte: o interesse da razão é que, no todo do Estado, nada esteja de forma atomística. Perdão, mas antes que cada aspecto essencial seja orgânico, que apareça como substancialidade concreta, que tudo que for particular, que adentre o Estado, perdão, que tudo que for particular, que adentre o Estado, conecte-se a ele como um membro orgânico e não adentre segundo o aspecto da particularidade abstrata, mas sim segundo a particularidade organicamente construída.
Assim como no corpo vivo cada ponto é orgânico, isto é, está na mais íntima conexão com as demais partes viventes, assim também tudo está em identidade essencial no Estado, com a vivacidade geral, e é, segundo a sua particularidade, um membro do todo. Isso é o essencial, o racional da necessidade das corporações. Então, essa ideia de que a sociedade é um organismo, o Estado é um organismo e só se faz parte dele de forma orgânica, não como um átomo isolado, como um indivíduo isolado que vota em outro indivíduo isolado, mas como parte de um grupo profissionalmente organizado. Aliás, eu tenho, né, um parênteses aqui. Vou terminar a frase, depois eu faço o parênteses, né? Só como membro de um grupo organizado, então, é que se participa politicamente. Mas eu tenho uma sessão num dos capítulos da minha tese em que eu discuto isso. Quem não está funcionalmente vinculado a um grupo, né? Não é trabalhador de um grupo, não está ligado a uma corporação, ele deixa de ser cidadão, quer dizer, não haveria uma cidadania independente da participação profissional, da participação da participação profissional, da atuação profissional desse indivíduo. E Hegel nos deixa com uma resposta um tanto ambígua, né? Então, de fato, todos têm de pertencer às corporações, mas é possível, numa pequena passagem, existe a possibilidade de que os indivíduos. Eu vou fechar só aqui meu WhatsApp, porque eu creio que esteja aberto. Desculpa, gente. Pronto, fechei. Existe uma possibilidade de que os indivíduos participem como membros da cidade. A cidade também vista como uma corporação, como uma comuna, né? Uma corporação no sentido mais geral, como comuna no sentido mais estrito. Então, haveria essa possibilidade de participação, sim, como membro de uma cidade, mas ele defende a participação de todos como membro de alguma instituição profissional, de alguma corporação. Eu já estou terminando, então faltam acho que mais 2 páginas e eu concluo. Nas palavras de Kierkegaard, eu cito, a integração política da diversidade social só pode ser bem-sucedida se ela levar em conta, ou antes, se ela se fundar sobre as divisões efetivas da sociedade civil, elas mesmas institucionalizadas pelas corporações. Então, esse é o critério de representação política, que a sociedade se organiza em divisões, e são essas divisões, então, que estariam presentes no parlamento. A política espelharia, né? Aqui a gente tem uma representação de tipo espelho, de tipo. Ai, me esqueci o nome agora que a Hannah Pitkin dá para esse tipo de representação. Não sei se figurativa. Não, não é figurativa, tem um outro nome. Mas essa representação em que existe um espelhamento da sociedade no Estado. Descritiva, representação descritiva. Lembrei. Então, é isso que Hegel defende, uma representação descritiva. Então, do modo como a sociedade é organizada, é desse modo que ela deve estar presente no parlamento. Enquanto a França quis abolir as ordens, Hegel persiste na defesa de que a representação política seja tão articulada, segundo o critério da funcionalidade, como é a própria sociedade civil. E enquanto a Revolução estabeleceu o princípio da igualdade civil a priori, Hegel chama a representação que tem origem nessa transformação de, eu cito Hegel, a representação caótica do povo. Fim de citação. E definitivamente não é um democrata, né? Nesse sentido de defesa do voto, do sufrágio universal, né? Ele não defende esse modelo de participação política. Hegel entende que as corporações profissionais, como associações privadas de natureza funcional, que organizam parte da diversidade social e cujos interesses seriam comuns aos seus membros, seriam o melhor meio para vincular o particular, os indivíduos da sociedade civil, ao universal, a dimensão pública e política da vida coletiva, bem como as instituições consultivas e deliberativas do Estado, como os poderes governamental, executivo, e o legislativo. Hegel insiste que é somente por meio das corporações que o momento subjetivo da liberdade universal, eu cito Hegel, o momento subjetivo da liberdade universal, o discernimento próprio e a vontade própria da esfera que foi chamada nessa exposição de sociedade civil, vem à existência em relação ao Estado. A passagem seguinte, retirada das últimas Vorlesungen, dos últimos cursos que Hegel deu sobre a filosofia do direito, que ele ministrou por completo, as de 1824 e 1825, esclarece bem as críticas que ele faz ao modelo de representação atomizada e abstrata
introduzido pela Revolução Francesa e sua preferência por um modelo orgânico de integração ou de mediação entre a sociedade civil articulada e o Estado, particularmente na Casa Legisladora. E eu cito Hegel. Os indivíduos, enquanto indivíduos, não têm chão, não são orgânicos. O indivíduo, enquanto indivíduo, pode facilmente desgostar de se reunir. Esta figura encontra-se particularmente na Revolução Francesa. Nela, o processo geral de votação nunca se dá ordenadamente, por estamento. Apenas os jacobinos compareciam. Estes tomaram o controle da votação. Eles tinham o interesse do partido e todas as paixões privadas possíveis os conduziram. Eles se comportaram violentamente, tumultuadamente, levantaram suspeita, estragaram a eleição, de tal modo que aos outros o que apareceu e o que deveria ser o resultado de um processo eleitoral geral foi, na verdade, apenas o produto de uma facção, que não expressou a opinião geral, mas sim exatamente o oposto. E agora eu me encaminho para o final. A participação política, tal como preconizada pelos revolucionários franceses e que foi instituída na Constituição de 1791, ou seja, o voto livre de um indivíduo em outro indivíduo, bem como a defesa da soberania popular, não foram em nenhum momento acolhidas, seja por reformadores prussianos, perdão, seja pelos reformadores prussianos Stein, Hardenberg, seja por Hegel. O fundo da questão é que, para estes alemães, a sociedade civil, ou mesmo a nação, não é uma unidade indivisa composta de indivíduos formalmente iguais. Ou seja, eu cito Kierkegaard, a sociedade civil não tem um princípio unitário imanente. Fim de citação. Consequentemente, o que os três pensadores acima têm em comum é a defesa de que a representação política não seja determinada aleatoriamente, mas respeite, eu cito Kierkegaard mais uma vez, as divisões reais da sociedade civil. Fim de citação. Apesar dos diferentes arranjos pensados por eles, o que permanece em comum é a concepção de representação fundada, eu cito Kierkegaard, nas divisões socioprofissionais existentes no seio de uma sociedade civil juridicamente homogênea, então sem privilégios, e que ignora privilégios. Fim de citação. Por extensão, essa concepção de representação recusa, eu cito Kierkegaard mais uma vez, um sistema representativo no qual a nação inteira é tratada como uma massa, em que o indivíduo vale apenas para ele mesmo, por assim dizer, como uma unidade numérica. Fim de citação. Para os estadistas alemães das primeiras duas décadas do século XIX e para Hegel, a representação política estamental, ou corporativa, no caso de Hegel, protegeria o reino da Rússia dos perigos tanto de uma monarquia capturada pelo poder de uma aristocracia imersa em privilégios, como da democracia, baseada no sufrágio universal masculino. Contra tais perigos, é preciso que a representação política espelhe as divisões naturais, segundo eles, né, divisões para eles naturais, da sociedade civil. Nas palavras de Wilhelm von Humboldt, outro dos mais importantes estadistas reformadores alemães do início do século XIX, perdão, que eu concluo aqui, se quisermos fundar de uma maneira prática e duradoura uma Constituição que emane da vida e troca haja sobre ela, devemos considerar a posição de conjunto do homem, em sua propriedade, em sua profissão, na estabilidade de sua residência, em suas ocupações, em seus vínculos naturais, etc. Isso se produz no momento em que se divide a nação em estamentos e se determina, conforme essa divisão, os seus direitos e seus deveres políticos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Verra, a gente que agradece, muito obrigada por essa fala tão erudita. Agora vamos abrir para questões. Deixa eu visualizar aqui melhor para ver se tem. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma questão? Eu queria falar. Então vamos lá, Antônio. Cara, pensei em algumas coisas, na verdade. Queria saber se essa noção de corporação primeiro poderia ser equiparado aos conselhos que foram pensados depois, tipo, os sovietes, assim, se seria alguma coisa semelhante. E eu queria saber, assim, que eu não conheço muito do Hegel, ele não imagina a participação de partidos políticos, são as corporações substituiriam esses partidos?
Eu queria entender também um pouco sobre essa noção dos funcionários públicos, da participação deles no Estado, no parlamento, né? Assim, como é que seria? Tipo, seria fatiado o parlamento? Porque o Vargas ele fez uma coisa parecida, não tinha? Não, tinha uma parte do parlamento que era para corporações de trabalhadores, né? Além do sufrágio universal. Ah, era isso. E, cara, como você prefere que eu responda, assim, individualmente ou vou fazer grupo de perguntas? Como você prefere que seja? Ah, eu acho que. Porque você pensou em a gente ver outras perguntas de outras pessoas, e daí você. Eu acho que, eu não sei se foi o Klaus ou o Irã, alguém que está nessa linha aqui levantou a mão, acho que foi o Ah, Klaus. vamos, tem tempo, vamos responder com calma. Acho que a gente. Melhor você responder primeiro o Antônio, depois a gente vai, cada um. Porque a gente tem, acho que tem 1 hora para questões, então tá bem tranquilo, você não Eu só precisa. ia aproveitar que ela acabou vendo meu microgesto. Obrigado por ver. Ah, você quer fazer uma ponte? É, só porque, na verdade, eu tive a mesma sensação que o Antônio quando ouvi o que a professora Verra colocou sobre e eu pensei nos sindicatos. Assim, na verdade, assim, essa é uma representação muito onde só o trabalho, na verdade, estaria talvez dignificando uma representação e uma participação. Como é que fica quem não consegue trabalhar dentro desse? Como é que isso é abordado? Então, acho que isso vai em paralelo ao que o Antônio trouxe, por isso que eu. Perfeito, perdão, Klaus. Não, sem problema. Achei que você ia só fazer uma outra questão, Não, mas não, não, é queria, dentro desse ponto queria mesmo. puxar o gancho. Obrigado. Verra, você tá mutada. Ai, desculpa, eu pensei que eu tinha me desmutado e acabei me mutando. Acontece. Obrigada pelas perguntas. Bom, em primeiro lugar, sobre a corporação e sua semelhança com os sovietes. A ignorância minha, realmente eu não sei como os sovietes eram organizados, se eles eram mais parecidos com as comunas, né, com as Gemeinde, que eram a menor formação, a menor circunscrição territorial que havia, né? Então, menor do que uma cidade, menor do que talvez uma vila, seria uma Gemeinde, né, uma comuna. Se for assim, Hegel pensa numa única passagem que eu consegui encontrar na filosofia do direito. Eu posso até procurar aqui na tese onde é que está isso, porque eu não trouxe aqui para a fala, mas eu consigo encontrar isso facilmente na minha tese. Ele pensa que é possível a representação se dar em corporações e comunas. Então, as cidades, elas também estariam representadas no parlamento. Mas se você pensa assim, se houver muitas comunas, como todas elas estarão presentes? Se o problema que o faz defender a representação é justamente o número excessivo de pessoas participando, né? Então, ele defende a representação, primeiramente, por um argumento do número, quer dizer, há tantas pessoas nas cidades que não é mais possível a participação direta, então a representação se impõe. Depois vem essas considerações sobre o espírito, né, do tempo, né, o tempo que exige essa instituição de representação, mas a primeira exigência parece ser justamente essa, do número excessivo de pessoas que as impediria, então, de participar, supostamente as impediria, né, de participar diretamente. Então, se cada Gemeinde, né, se cada comuna puder enviar um representante, você imagina quantas que haveria naquela Prússia, né, um reino gigantesco, quantos representantes não haveria. Então, eu não sei se Hegel não levou adiante essa ideia, isso aparece em um momento só. Mas eu não sei se os sovietes se caracterizam dessa maneira, né? Ignorância minha, eu não sei como os sovietes são organizados, né? Se baseados nesse critério mais territorial como uma cidade ou mais profissional como uma corporação. Por que não partidos políticos? Porque não havia partidos políticos na Alemanha na época. Mas uma coisa que já me perguntaram uma vez é o que diferenciaria, a não ser o critério de funcionalidade, né, de divisão social do trabalho, a corporação de um partido político. E eu digo assim, acho que, né, depois de muito ter pensado nisso, eu acho que praticamente nada, porque ambas são formas de organização de interesses. Então, ambos dão vazão à representação de interesses. A diferença, eu acho, é que uma corporação, ela, por ser mais ter uma presença mais central na vida dos indivíduos, dos seus membros, né, dos seus integrantes,
do que um partido político tem na vida, talvez, dos seus filiados ou dos cidadãos não filiados, é mais fácil acompanhar, talvez, a atuação do representante de uma corporação do que é fácil acompanhar a de um membro do partido político, porque na representação corporativa, a representação não se organiza territorialmente ou geograficamente, mas ela se organiza corporativamente. Então, cada corporação levaria seu representante para o parlamento. E o partido político ele é organizado territorialmente, né? Então, em cada distrito, pensando numa representação distrital, o partido submete o seu candidato e o distrito vê quem que ele elege para aquela circunscrição. Então, o voto fica mais refém do acaso, digamos assim, do que fica na representação corporativa, porque a ideia de Hegel é que todas as corporações, quer dizer, ele não diz isso, mas eu acho que o texto nos permite essa interpretação de que toda corporação ou cada corporação teria o seu representante, ao passo que no partido político não necessariamente todo distrito vai ter um representante daquele partido político. Então, certos interesses serão sobre-representados, outros interesses serão sub-representados no partido político. Mas do ponto de vista de organização de interesses, trata-se da mesma coisa, quer dizer, de um grupo que organiza interesses para levá-los, organiza interesses socialmente para levá-los à esfera pública, ou esfera política, né, do Estado. Então, mas não havia partidos políticos ainda, né? O Hegel escreve, ele morre em 1831, perdão. Esse livro é de 1820 e 1821, A Filosofia do Direito. Então, quando ele escreve, não tem partido político ainda na Alemanha, né? Essas divisões que tem na França, que tem na Inglaterra, elas ainda não existem na Prússia. Então, por isso que eu acho que ele não fala em partido. Em um momento das Vorlesungen, eu achei a expressão Partei, que é partido mesmo. Mas aí é como uma tomada de lado, não é um partido político institucionalmente organizado como são os nossos, né? Ou como eles vieram a ser aí a partir das reformas liberais, 1848, aí sim, né? Com as reformas liberais, com a instituição dos partidos operários, aí sim passa a haver partidos políticos no sentido que nós conhecemos, mais ou menos como nós conhecemos hoje, né? Pelo menos com partidos de massa, né? Partidos de massa, partidos de elite, de quadros, eles passam a existir, mas não à época do Hegel. Sobre a atuação dos funcionários públicos, essa é uma questão, assim, ele realmente defende que quem deve estar presente no parlamento, Câmara Alta, perdão, né? Seria o Senado. Porque isso não é muito claro. Ele diz assim, o primeiro estamento. Quem é o primeiro estamento? Aqueles que trabalham com a terra, aqueles que trabalham na vida agrária. Mas ele não faz distinção, e isso é uma coisa que o Marx bate nele naquela crítica à filosofia do direito que o Marx escreve. Ele bate nele porque o Hegel não faz uma distinção entre proprietários de terra e camponeses. Simplesmente o estamento agrário deve estar presente. Ele diz, seja como proprietários, seja como camponeses. Então, qualquer que seja a sua vinculação com a terra, você deve estar presente no parlamento. Mas, também, numa sociedade majoritariamente agrária, todos os camponeses terão participação, todos os proprietários de terra terão participação política. Então, eu só posso imaginar que eles apareceriam como representantes, quer dizer, eles estariam o primeiro estamento, né, esse estamento agrário que eu chamo, ele estaria presente no parlamento por meio de representantes. Mas Hegel não diz isso, não fala que são representantes. Fala que o primeiro estamento estaria presente. Então, pode ser que ele seja presente diretamente com todos os camponeses e todos os proprietários, o que eu acho que é contrário à ideia dele de que a impossibilidade de presença de participação direta, em razão do grande número, exigiria ou exige a representação. Mas ele... Então, quer dizer, acabei me falando de maneira pouco clara aqui. Ele não estabelece representação para esse estamento agrário. Ele só diz que vai ocupar a Câmara Alta, né? Então, ele defende o sistema bicameral e a Câmara Alta é ocupada por esse primeiro estamento. Mas eu entendo, pelo número de participantes que estariam presentes, que a representação se faz necessária, porque o próprio Hegel diz que o grande número de participantes leva necessariamente à representação. Isso não é uma defesa minha, isso é uma fala dele. Mas ele não fala que haveria representantes. Então, a gente fica sem saber como esse primeiro estamento estaria presente na Câmara Alta. Na Câmara Baixa, ele fala que são 3 os componentes, 3 os integrantes
do parlamento? Os interesses privados oriundos das corporações, que é o único que ele fala que será eleito, é o único que ele fala que aparece por representação. Então, por isso que fica confusa a participação do estamento agrário, né, desses que trabalham na terra. De novo, Hegel não faz uma diferença entre proprietários e camponeses. Para ele interessa bem a concepção corporativista mesmo, se vocês, não sei se já leram Philip Schmitt e esses autores da década de 70, 80, que eles falam que a representação, a política corporativa, ela se organiza a partir do segmento profissional. Então, né, assim, vamos supor que se nós tivéssemos uma representação corporativa, desde o dono da fábrica até a pessoa que é auxiliar de serviços gerais, estariam igualmente concorrendo à representação, porque o que interessa é o segmento profissional e não a posição de classe na concepção marxiana. Então, a Câmara Baixa, como que ela estaria composta? Desses representantes do segmento mais populoso, né, mais numeroso, que é o segmento burguês, que ele chama de estamento burguês, estamento industrioso, estamento particular, privado, que na verdade é esse segmento, esse setor composto pelas camadas médias urbanas qualificadas. Então, todos os profissionais qualificados, proprietários ou não, mas que tenham a sua renda advinda da sua profissão ou da sua propriedade, que sejam urbanos e que compõem essa camada média, são considerados segundo estamento. Para ele só tem três, isso porque Hegel pensa o funcionamento do mundo de uma maneira tríade, né? Existe uma tríade que organiza o mundo, então também a sociedade civil é composta por essa tríade. O primeiro estamento corresponde ao primeiro momento do conceito, né, da ideia. O segundo estamento corresponde ao segundo momento da ideia, ao particular. O terceiro, aí sim, esse também presente no parlamento, são os funcionários públicos, corresponde ao terceiro momento da ideia, que é o universal, o concreto, etc. Né? Mas então, nesse sentido, não tem uma divisão. O sindicato, que seria que o Cláudio falou, seria uma coisa já Pois é, sobre sindicatos e de funcionários públicos. trabalho, né, de classe, né? Haveria uma distinção de classe? No pensamento corporativista não há Não. mesmo para os autores contemporâneos. Para os autores contemporâneos, não há distinção entre proprietário e trabalhador, porque o que há é a concepção de que eles estão ligados por algo que é comum, o setor em que eles atuam. Então, eles são representantes desse setor. Não há uma divisão de classe como há em Marx, né? Que o lugar que você ocupa na relação de produção depende se você é ou não proprietário do meio de produção. Olha que eu vou até ver isso depois que você mandou, Klaus, obrigada. Mas sobre os funcionários públicos, então a Câmara Baixa, né, a segunda casa do parlamento, seria composta pelos representantes das corporações, ele não diz representantes, mas eu entendo que são representantes dos funcionários públicos e pelos representantes dos ministros. Então, é muito mais estatizado do que particularizado a participação no parlamento, porque ele defende que funcionários públicos estão presentes na tomada de decisão, representantes dos ministros estão presentes na decisão, e aí, muito marginalmente, eu vejo, né, embora ele não diga isso, esses setores médios, né, esses setores profissionais urbanos que compõem as corporações. Então, os funcionários públicos para Hegel, não só para Hegel, mas para esses reformistas liberais todos, Stein, Hardenberg, etc., têm um papel fundamental porque eles seriam, na visão do Hegel, na visão desses autores, mas na visão de Hegel aqui que nos interessa, eles seriam vinculados ao universal, eles estariam vinculados à vida universal, que é a vida do Estado, como se eles não fossem indivíduos com interesses privados, né? Então, é uma visão muito romântica, muito idealizada do funcionário público, como aquele que entende o que é melhor para o Estado, porque ele não está vinculado a interesses privados. O seu interesse é imediatamente universal, porque ele é um membro de uma corporação. Esse não é um termo que Hegel usa, mas é um termo que um comentador usa. Ele é membro de um segmento profissional universal, porque ele está dedicado à atuação no serviço público.
Então, eu vejo como muito problemática a atuação dos funcionários públicos no parlamento, né? Eu acho que eles já têm um papel num dos poderes, que é um poder, uma espécie de poder executivo, né? Que é um poder governamental, e eu não vejo por que eles teriam que estar presentes também num outro poder, que é o poder legislativo. Mas Hegel tem uma predileção e eu trato disso de umas sessões da tese. Corporação e sindicato. A diferença é que o sindicato ele não forma o trabalhador, mas e eu acho que os sindicatos eles foram perdendo essa função de cuidado com o trabalhador. Então, qual a diferença entre o sindicato e a corporação, basicamente? Ambos atuam em defesa dos interesses dos trabalhadores, mas o sindicato ele não é um lugar de formação. Talvez tenha sido em algum momento da história. Aí a ignorância minha, eu não conheço a história dos sindicatos, seja na Europa, seja no Brasil, mas a corporação é um lugar de formação, então nesse ponto ela se assemelha, porque ela tem aspectos descritivos e normativos, a meu ver. Então a corporação ela cuida da formação dos trabalhadores, então nesse ponto ela é como uma corporação medieval, como uma guilda, ela cuida do cuidado, ela cuida do provimento dos trabalhadores. Então, assim, em caso de desemprego, doença, morte, ela cuida, ela faz uma espécie de caixa social que cuida da família, pelo menos na visão do Hegel, né? E ela é também um lugar em que o trabalho se realiza, como as guildas também. Então, é um lugar de formação de trabalho. No sindicato você não trabalha, né? Ele representa o trabalhador, mas não é um lugar do exercício do trabalho. Por isso que eu acho que para Hegel a corporação é muito mais próxima desse sentido do Philip Schmitt e de outros autores do corporativismo dos anos 70, em que o lugar de trabalho é também um lugar de atuação política. Então, diferente do que é o sindicato. O sindicato não é um lugar do trabalho, né, do trabalhador, é só um lugar de representação. Agora, quem não trabalha, esse é o grande problema. Ele insiste que todos têm de ter uma vinculação profissional, mas, ao mesmo tempo, ele percebe que na sociedade civil contemporânea ou moderna, né, a sociedade civil industrializada, não vai haver trabalho para todos. Ele tem uma saída péssima, né? Péssima, bom, como eu não sou uma defensora do Hegel, só estudo um pedaço do pensamento dele, mas eu não sou aqui uma defensora dele, ele defende a exportação de pessoas, quer dizer, uma colonização às avessas, né? Você vai exportar os indivíduos para países, quer dizer, imagina isso hoje em dia, né? Para países. Não, mas fizeram isso, né? Um monte de imigrante italiano, não sei o quê, aqui. Na Inglaterra também pegaram os não benquistos, os não bem vistos e mandaram para a Austrália, né? Exatamente, ele defende essa saída para lidar com o excesso de contingente populacional. Mas é uma saída péssima, né? Assim, ainda de né, uma figura presa ao seu tempo que não consegue ver. Eu acho assim, no final das contas, ele defende que a representação possa se dar pela cidade, mas isso, como eu disse, está numa única passagem muito pequena em que aqueles, porque também foi uma preocupação minha, e quem não tem corporação, quem não pertence, quem não trabalha, não porque esteja desempregado, porque desse ponto de vista a corporação cuida, né? Ela provê cuidado para aqueles que estão doentes e não trabalham, mas aqueles que não conseguem um emprego, por exemplo, embora isso não tenha sido formalmente previsto no texto dele, eu acho que ele nos permite entender que, né, para além dessa saída que ele fala do excesso de contingente populacional pela exportação de gente, ele tem um momento em que ele fala da possibilidade de a representação se dar pela cidade, né? Então, as pessoas elas votariam, ou elas seriam representadas pela cidade que elas estão, não é nem cidade, né? Cidade é a palavra errada, ele fala Gemeinde, né? É a comuna, aquele a menor circunscrição territorial que, com emancipação política que há, né? Quer dizer, ela é maior que um bairro, mas o bairro não tem emancipação política em relação à cidade ao qual ela está vinculada, né? A comuna é a menor circunscrição territorial independente. Então, a comuna poderia também participar, mas aí seria. Eu acho que o problema, né? Muita gente já me falou assim, mas aí você teria um parlamento gigante. Eu acho que o problema não é o parlamento ser gigante, mas ele ser um parlamento que dá conta das facetas todas que a sociedade tem nos seus modos de organização, né? Eu acho que é isso que eles propõem. Não sei se um parlamento menor seria mais democrático, né? Mas é isso. A Klaus Antônio, tranquilo?
Então, Jefferson, por favor. Estão me ouvindo bem? A professora Verrat está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Tá bem, peraí que eu me enrolei com o negócio aqui. Tá. Primeiramente, obrigado pela palestra, né? Muito interessante. Eu fiquei muito preocupado assim, né? Pensando em como essa ideia que o Hegel propõe, eu acredito que você vai encontrar no seu acredito, né, que você vai encontrar no seu pós-doutorado muitas ramificações com as formas de totalitarismo posteriores, porque, pelo menos de uma perspectiva ocidental, acho que é um um lugar pacífico, né, a gente dizer que todas as formas de totalitarismo coincidem com a supressão das liberdades individuais, né, com a desvalorização do indivíduo. Isso vem de formas mais grosseiras ou de formas mais, digamos assim, bem decoradas, né, para um bem comum, para uma melhor representatividade. Então, fiquei pensando assim, né, nos meus estudos, é, meu doutorado em Schopenhauer, eu percebi que o incômodo com os judeus, por exemplo, na Alemanha, já é algo que existe já na época de Hegel, já na época de Schopenhauer, já existe esse incômodo. Então, eu fico pensando assim, é muito fácil, e você acabou dizendo, né, no final, é, que Hegel propõe uma exportação de pessoas, né, e obviamente que eu não estou associando Hegel diretamente ao nazismo, não estou fazendo isso, mas essa solução, né, que envolve retirar pessoas, não tratar as pessoas como, em termos legais, como fins em si mesmos. Por exemplo, e se eu não puder fazer parte de uma corporação, né? Ou porque não tenho trabalho, ou porque não tenho etnia, ou porque não tem, entende? Quer dizer, é muito fácil você justificar posturas muito perigosas, historicamente desastrosas, a partir dessa leitura que, a princípio, é, tem boas intenções, digamos assim, né? Bom, mas lá no final do seu texto, uma palavra me chamou muita atenção, e essa palavra é muito perigosa do meu ponto de vista, que você citou ela duas vezes, quer dizer, como citações do autor, me pareceu, que é natural. Quer dizer, segundo lugar natural, segundo funções naturais. O que exatamente ele está querendo dizer com natural? Porque essa é uma ideia perigosíssima, né? Quer dizer, aqueles que têm uma natureza, dependendo do que ele possa estar querendo dizer, alguns terão uma natureza melhor, uma natureza pior, alguns são mais dignos, outros não, ou alguns poderão fazer comparações, outros não. Quer dizer, eu não sei disso, mas me chamou a atenção a palavra natural. Eu queria que você dissesse se, se há alguma dubiedade nessa palavra em relação a isso que eu acabei de colocar. Falei muita coisa, mas a minha pergunta mesmo é só sobre a questão do natural, e eu acredito, sinceramente mesmo, que você vai encontrar muitas ramificações com as formas posteriores de totalitarismo inspiradas ou distorcendo aquilo que Hegel propôs inicialmente. Obrigado, viu? Ô, Jefferson, muito obrigada pelas suas colocações. Você tem toda a razão. Eu quero dar continuidade a essa pesquisa no pós-doc, né? Que eu já nem terminei a tese, já estou pensando em pós-doc, porque não vou dar conta dessas discussões agora mesmo, né? Sobre o que que esse pensamento corporativista fez da política nos anos 20 e 30, né? Aqui no Brasil nós temos essa Constituição corporativista que também, como acho que foi o Klaus que falou, né, prevê assento para os membros das corporações. Eu não sei se isso, no início eu tinha dúvida se era mais ou menos democrático, mas você tem razão, a necessidade de vinculação do indivíduo a uma corporação, porque ele é trabalhador, porque é o seguinte, a questão toda aí é a centralidade que o trabalho ocupa na determinação da subjetividade. Aí ele caiu. Ah, não, você está aqui, porque você estava no outro quadradinho, agora você voltou de lado aqui na minha tela. Pensei que você tivesse caído, desculpa. Okay. Então, a subjetividade do indivíduo ela é fortemente determinada pela profissão que esse indivíduo desempenha. Então, o que eu acho, assim,
Eu não sei se Hegel está na. Eu não diria isso, assim, na base, na matriz desse pensamento corporativista autoritário, né, que, em nome de um bem maior, sacrificou liberdades individuais, porque ele não defende o sacrifício dessas liberdades, ele só diz que não é dessa maneira, como um indivíduo abstrato, como um, né, como átomo, como esse um absoluto, que os indivíduos devem participar politicamente. Agora, você tem toda a razão. O que fazer com aqueles indivíduos que não trabalham, né, ou não querem. Porque para ele é o seguinte: não, ou você trabalha na terra, ou você trabalha em alguma profissão qualificada urbana, né? Você vai ser, sei lá, médico, dentista, ferreiro, cervejeiro, sei lá, professor. Não, professor eu acho que ele já enquadra nos funcionários públicos, né? Ou você vai ser funcionário público. Não tem como a sociedade se organizar de forma a não contemplar um desses segmentos. Você necessariamente vai ser um trabalhador de um desses segmentos. E eu vejo como problemática a não possibilidade de representação política desse que não tem corporação, e os que não trabalham, né? Por alguma razão, não porque estão doentes, porque para isso a corporação prevê, você ainda continua sendo membro de uma corporação, mas porque você simplesmente não quer, não se identifica, não gosta, ou quer ser né, um livre, sei lá, não sei, né, um indivíduo livre, sem vinculações. Eu acho muito problemático mesmo. Como eu disse, a saída ele dá a partir da cidade. As cidades teriam representação, mas ele só diz isso num momento, não leva essa ideia adiante. Não sei se pode considerar que todos estariam contemplados, porque ou bem eles moram numa cidade, ou bem eles têm uma profissão. Então, ou a representação é organizada pela profissão, ou bem a representação é organizada pela cidade em que os indivíduos estão vivendo, residindo, né? Então, eu acho que ele não defende um sacrifício do indivíduo no coletivo, né? Assim, isso faz parte da forma como o Hegel entende logicamente esse coletivo. Esse coletivo não é feito às custas do individual, mas ele só é feito integrando o individual. Então, esse individual, ele é preservado, ele é conservado, mas ele é elevado a uma posição superior quando ele está numa condição comum, né? Num estado de comunidade. Então, esse indivíduo, ele sempre é membro de alguma coisa, ele é membro da família, ele é membro de uma organização profissional, ele é membro de uma cidade, e por isso ele nunca pode ser o cidadão, esse um que vota, né? O problema do Hegel, eu acho que é considerarmos a todos nós como formalmente iguais, porque o problema da igualdade formal é que ela mascara para ele as diferenças substantivas. Então, para ele, o que interessa não é a nossa igualdade formal, que ele defende, mas diz que não é com base nessa igualdade formal que nós somos cidadãos com base nas nossas diferenças substantivas. E são essas diferenças que têm de estar presentes no parlamento, né? Só que ele pensa um recorte trabalhista, digamos assim, né? Funcionalista. Eu acho que o problema hoje é pensar o seguinte: com a decadência do trabalho, sobretudo o trabalho organizado, o trabalho coletivo, organizado coletivamente, como fábricas, guildas, sei lá, corporações de ofício, indústrias, etc. Como uma representação desse tipo seria possível, né? A gente não teria mais uma representação organizada por meio do trabalho, porque o trabalho perde importância tanto na constituição subjetiva dos indivíduos como critério de organização social, né? Então, como seria uma representação de grupos hoje, né? De grupos de interesse hoje? Eu acho que a resposta dos identitários está aí para oferecer uma saída, né? Nós nos identificamos, por exemplo, autores como, sei lá, Nadia Urbinati, essas que a gente lê no nosso grupo, né, Ive? Quem mais? Ai, agora me foge outros nomes, mas a Iris Young, né, são autores que pensam a representação, então, partindo de outros tipos de pertencimento, né? O pertencimento às perspectivas sociais, quer dizer, leva em conta a sua história, o seu lugar de moradia, a sua etnia, o seu gênero. Então, outros critérios deveriam ser levados em conta para a organização da representação. Mas eu entendo que quem não se identifica majoritariamente com um desses critérios corre o risco de não ser representado, né? Sobre o natural não, eu concordo que é extremamente perigoso, né? Você considerar que a sociedade se organiza naturalmente de determinada forma. Eu não encontrei esse natural no Hegel, eu encontrei no Humboldt e
no Hardenberg e no Stein, quer dizer, são autores que defendem que a sociedade se organiza, eles usam um termo de landständisch, quer dizer, ela se organiza de modo estamental. E o que Hegel defende é uma organização berufsständisch, quer dizer, é estamental, mas estamental profissional, não estamental em estrito senso, né? Berufsständisch. Então, é do Humboldt essa ideia, não é do Hegel, de que a sociedade naturalmente se organiza de determinada forma. Para Hegel, não. Ela se organiza. O que ele vai dizer é que assim, sempre existe uma sociedade e um Estado dados, né? Uma organização política dados. Isso sempre está dado, uma sociedade dada, um Estado dado. Agora, essa organização ela é fruto da vontade dos indivíduos. Os indivíduos escolhem onde eles vão trabalhar, com quem que eles vão se reconhecer. Mas eu não posso negar que para ele, né, como disse o Klaus, só o trabalho é quem torna digna a organização representativa do povo, né? Porque para ele nem o povo existe enquanto o povo existe como segmentações sociais nos diferentes estamentos. Então, o povo é sempre pensado como pertencente a círculos menores, ele nunca é uma abstração, né? O indivíduo não é uma abstração, ele é alguém com vínculos objetivos, substantivos na sociedade, e não existe abstração como povo, existe a segmentação dos indivíduos em estamentos profissionais. É assim que ele vê. Ô, Verra, só me perdoe, só falar uma coisa que me ocorreu agora. É, posso falar? Claro, por favor. Me veio assim, né, a inscrição, né, na entrada do campo de concentração de Auschwitz, né? O trabalho liberta. Então, talvez investigar o que se queria dizer exatamente com isso. Será que se considerava que o que os judeus faziam não era uma forma de... Não estou falando do Hegel, mas de uma distorção, talvez, de uma perversão do que foi feito. Porque existe quem defenda que a direita hegeliana foi corresponsável pelo que depois se tornou nazismo, né? Enfim. Mas me veio claramente isso, né? Quer dizer, por que essa inscrição? Né? Exatamente estas palavras. O trabalho liberta, né? O que se considerava, né, com relação aos judeus? Eles não trabalhavam, ou o trabalho não era... Enfim, qual que é o... Me veio isso aqui, sabe? Eu acho que é um ponto interessantíssimo. Bom, me parece, né? Desculpa ter te interrompido. Não interrompeu de forma nenhuma, você tem toda a razão. Eu sei que Hegel ele briga com, eu acho que é Hala, vou colocar o nome dele aqui, um pensador da época também, muito popular, pelo antissemitismo dele, porque Hegel não era antissemita, pelo menos os registros mostram que não era, mas de fato o que a direita hegeliana fez o nazismo e fez o pensamento de Hegel e tem como contribuição para o surgimento do nazismo é algo que me interessa bastante. Eu tenho muito interesse nesse pedaço, sabe, assim, do Hegel para frente até o final da década de 30 aí. Eu acho que é aí que está uma grande riqueza para explorar as possibilidades. Quer dizer, será que Hegel, querendo pensar uma sociedade mais livre, a pensa menos livre justamente porque essa representação corporativa ela seria, né, ela teria em si um germe autoritário, totalitário, né? Eu não sei, realmente eu tenho vontade de estudar isso aí, é isso que eu penso fazer no pós-doc, essas reflexões suas, aliás, até eu acho que a inscrição no trabalho liberta, eu acho que ela é usada justamente, não só os judeus, mas comunistas, etc., eram vistos como pessoas que não trabalhavam, né? Pois é. Os judeus que expropriavam a riqueza alemã, mas que eles não eram trabalhadores, eles eram, né, industriais, quer dizer, eles exploravam o trabalho alheio. E, ao mesmo tempo, o trabalho liberta pela, de novo, centralidade que o trabalho tem na cultura da época, né? Porque foi os últimos dos países, pelo menos desses ocidentais, certamente, né, da Europa Ocidental, o último que pôs fim às corporações. Até muito pouco tempo atrás, quer dizer, até o meados do século XX, você tinha guildas, né, Zunft, Ihnen e esses outros nomes que eles usam, que a gente traduz tudo como corporação de ofício. Ok, obrigado, professor. Imagina, nossa, eu que agradeço. Verra, o Klaus ele fez aqui uma questão, como ficam pessoas incapacitadas a qualquer profissão? Existe a corporação para artistas? Ah, excelente a pergunta, Klaus, obrigada. Olha,
Pois é, aquelas pessoas, ele não fala disso, assim, ele não dá muitos detalhes sobre as questões práticas relativas à corporação, né? Quem faria parte delas, quem não faria, quais seriam elas, quais não seriam. A discussão dele é muito mais normativa do que. Bom, mas isso seria um aspecto normativo também a ser levado em conta, e não é, né? De fato, não é. Ele não. Também, no ponto de vista da representação, a gente tem que praticamente abrir o terreno com as mãos, assim, porque ele não fala muito de arranjos institucionais possíveis, muita coisa é especulação a partir do pouco que ele deixou. Então, ele não fala nada sobre pessoas incapacitadas, porque ele sempre pressupõe que as pessoas participariam de alguma corporação. Então, ele não fala das pessoas que são naturalmente não é horrível, né? Mas que têm uma incapacidade natural, que nasceram com alguma deficiência, alguma incapacidade que as impossibilita de trabalhar. Mas eu acho que ele não as condenaria assim a um limbo total. Eu acho que elas talvez não fossem sujeitos capazes de participar do processo político, mas não seriam deixadas a desvalia. Quer dizer, a família do pai, né? Porque ainda se tem, embora ele fale do trabalho da mulher e tudo, mas ainda é um trabalho muito mais doméstico do que exterior, né? Externo aos limites do oikos, né? Da casa. Eu acho que eu possivelmente suspeitaria que a corporação ao qual o pai é vinculado seria aquela que cuidaria desse indivíduo. Agora, corporação para artistas é uma boa pergunta. Ele não fala disso, mas eu imagino que elas estariam no segundo estamento, que é dessas profissões livres, qualificadas, urbanas, que não são nem agrária, né, que é o primeiro estamento, nem no setor público, que é o terceiro estamento. Aí estariam os professores e todos os demais que atuariam nas atividades do Estado, né? Então, eu entendo que ele não fala nisso, mas eu entendo que pertenceria à segunda corporação. Eu não conheço muito da estética de Hegel, para falar a verdade, eu não conheço nada do pensamento estético dele, mas ele tem uma grande admiração pelas artes espirituais, quer dizer, aquilo que o trabalho humano faz, né? Aquilo que as mãos humanas produzem. Então, eu imagino que ele não seria alguém, o poeta, né? Imagina, ele tinha uma proximidade com Goethe, eu acho que ele jamais seria. Aliás, o Goethe diz que leu a Fenomenologia do Espírito e não entendeu nada, né? Achou que. Aliás, quem entendeu aquele livro, né? Alguma coisa a gente entende, mas entendê-lo na totalidade, né, é muito difícil. Mas eu imagino que artistas, de um modo geral, poetas, artistas cênicos, né, autores, enfim, todos esses estariam contemplados na corporação de artistas. Agora, o problema é o seguinte, essas corporações, elas são muito grandes, né? Imagina assim, corporação de cervejeiros, vai levar um cervejeiro apenas, com diversos cervejeiros num reino como a Prússia. Então, será que haveria também uma divisão territorial? Ele não fala disso, né? Uma divisão territorial e agora, o maior problema para mim, né, da representação funcional, como talvez também das representações identitárias, é o múltiplo pertencimento dos cidadãos, porque ele está falando do século XIX, em que realmente o trabalho que você exercia era, em grande parte, definidor da pessoa que você era. Então, eu entendo o trabalho desempenhar essa relevância no pensamento dele. Mas e no século XXI, em que as pessoas têm múltiplos pertencimentos, vinculações, interesses, participações, vínculos, né? Bom, já falei, a representação se organizaria de que forma? Eu acho que só na abstração mesmo é que a representação é possível. Quer dizer, um indivíduo votar num partido político ou votar num candidato avulso, isso aí ia ser uma discussão posterior, né? Se haveria candidaturas avulsas ou não, porque pelas particularidades, pelo particularismo, é possível você se identificar com um pertencimento só, né? Você é ao mesmo tempo homem ou mulher, e você é ao mesmo tempo professor e estudante, e defensor da causa dos animais, e vinculado a uma religião, etc. Então, como que um pertencimento particular vai ser determinante da representação? Esse, para mim, é o maior problema que a representação corporativa enfrenta, né? Mas o que eu queria ver no início, quando eu comecei a tese, era a saída, né, a alternativa que eles propunham ao modelo francês. Porque é um modelo que se consolidou, né, do qual somos herdeiros até hoje, e que nós não sabíamos bem, pelo menos eu não sabia bem assim, o que tinha sido falado daí, né? Por isso que eu fui para o Hegel, porque ele é o primeiro que faz uma teoria da representação, não da vontade, né? Esses outros autores contratualistas, por exemplo,
Eles defendem a representação da vontade dos indivíduos. O Hegel não, ele defende uma representação de interesses, mas interesses organizados profissionalmente. E eu queria ver como que era essa saída, né, essa alternativa ao modelo francês, ao modelo revolucionário francês. Antônio, não sei se Klaus tem mais alguma coisa que você quer. Tá. Antônio, você tinha levantado a mão? Tinha. Eu fiquei pensando. Agora você deu uma mini pista, né? Assim, na verdade, a representação política dos indivíduos para a França seria a vontade, né? Para eles seria o interesse. Mas a minha pergunta era meio. O que seria o indivíduo para ele, né? O indivíduo está ligado mais diretamente aos seus interesses. E eu fiquei pensando assim, uma sociedade que já mas um pouco de abstração, mas se a gente tirasse o trabalho como uma necessidade, né? Assim, o que seria esse indivíduo sem o trabalho, né? Fiquei pensando nisso. E outra coisa, uma curiosidade, como é que eles selecionavam os funcionários públicos? Porque a gente hoje em dia tem essa coisa de concurso, mas eu sei que concurso é um negócio que foi inventado no século XX. Você sabe? Assim, porque aí também fiquei pensando que o cara poderia ser filho de um burguês, né? Então, ele podia estar no estamento um e no 2 ao mesmo tempo, sei lá, no 2 e no 3 eu não sei, fiquei com essa dúvida, assim, né? Mas vou responder pelo final, então, se você me permite. Bom, primeiro interessa o estamento, né, ou a classe social, porque, de novo, estamento e classe eram intercambiáveis nessa época, né? Usavam essas duas expressões. Tem a expressão classe, ele usa em alguns textos dele, essas folhas, classe com K, né? Então, tem as duas expressões, mas ele usa mais estamento. Interessa o estamento ao qual você está ligado, não a sua família. Então, você pode ser filho de um agricultor ou de um grande proprietário e ser sei lá, ser um pintor, né, por exemplo. Aliás, o Dürer, né, aquele Albrecht Dürer, que tem aquele autorretrato bonito, né, um pintor alemão renascentista, ele tinha uma corporação de pintores, então ele formava pintores na corporação que ele tinha, né? Então você pode ser um pintor, o que importa é a sua vinculação profissional, não a da sua origem, porque essa é a diferença também com os estamentos do antigo regime, vamos dizer assim, né? Você pertencia a um estamento por nascimento, não era por aptidão, como ele diz, né? Ele diz aptidão e vontade, né? Aptidão e vontade são o que determinam o E essas percurso. funções estatais eram ocupadas pela nobreza, né, no geral, assim. Pois é, mas aí que tal? Quando houve a reforma do ensino universitário e tal, como é que eram, aí se perguntou do contrato, como é que eram contratados esses funcionários? Eles eram egressos das universidades, mas ainda em número suficiente. Ele mesmo diz, nunca teremos a quantidade de funcionários que tem a Inglaterra, né? Ele diz num texto sobre a Inglaterra, o Reform Bill, que a Inglaterra tinha muito mais funcionários públicos do que a Alemanha. Então, esses egressos da universidade, eles eram praticamente todos incorporados pelo serviço público. Uma quantidade muito pequena, né, gente? Porque ainda era uma sociedade basicamente agrícola, né? Basicamente rural, né? Então, o Estado ainda também não era um Estado centralizado, né? Que centraliza funções como hoje. Então, o Estado também tinha menos determinações do que tem hoje, né? Atuação, por exemplo, nas questões tributária, monetária, né? Não havia isso, né? O Estado ele tinha muito menos atribuições do que hoje. Por isso que ele foi crescendo aos poucos e incorporando, então, esses que vinham da universidade. E o indivíduo? Pois é, o indivíduo, ele se eu puder defini-lo numa palavra, em Hegel, ele é membro. Ele é membro de uma família, ele é membro de um círculo profissional, ele é membro de um... Né, ele não fala de outras associações. Aliás, essa é uma diferença que eu tenho com o meu orientador de doutorado sanduíche, né? Porque ele diz assim que para o Hegel a corporação são quaisquer associações, né? Então, ONGs, né? O que seriam hoje ONGs, associações diversas, círculos os mais diversos, né? Tudo aquilo ali compõe a corporação. Eu discordo dele, eu até, né, falei isso para ele, onde que você encontra, né, quem sou eu, né, para discordar do professor Fiveg, mas enfim, onde que você encontra... Isso é uma tentativa de atualizar Hegel, que é o que muita gente faz hoje, né? Mostrar a atualidade. Acho que todo mundo que estuda um autor, né? Eu sou um pouco ponto fora da curva porque eu não sou uma hegeliana, como eu falei para vocês, né? Mas os hegelianos querem mostrar a atualidade de Hegel, então mostra-se o tempo todo que a sua filosofia da natureza é atual, que a sua lógica é atual. E uma das coisas que eles querem mostrar que é atuais é isso, é o pensamento corporativo dele, o corporativista dele.
como se as corporações fossem quaisquer associações, né? Eu entendo que não. Eu acho que para Hegel a única corporação existente é a corporação profissional. Então é essa que determina a identidade do indivíduo. Mas é claro que ele tem outros pertencimentos, mas sempre como membro. Então o indivíduo ele não é essa abstração dotada de direitos, né? Um ser dotado de direitos. Ele é sempre membro de círculos particulares de relações. Então, ele sempre é alguém que está em relações com outros indivíduos em círculos, em círculos sociais, né? Em Mas que as ele pessoas. pensa em subjetividade, assim, essa coisa meio tipo, sentimentos, desejos, não chega a pensar nisso. Olha, esse pessoal que estuda Hegel a partir dessas leituras espinosistas, né? O Felipe Campelo, da UFPE, o Safatli, né? Eles falam dos afetos, mas eu, particularmente, assim, na filosofia do direito, eu não vejo o Hegel falando de afetos, sabe? Talvez esteja na fenomenologia, né? Aí sim, né? Afetos como desejo, desejo por reconhecimento, mas na filosofia do direito e nas aulas que ele dá, né? Na filosofia da história, que são os meus e nos textos que ele escreve sobre reforma eleitoral, reforma constitucional, né, que são os textos que eu uso para a tese, eu não vejo ele falando do indivíduo sob esse ponto de vista. Onde você vai achar isso é na antropologia filosófica dele, na enciclopédia das ciências filosóficas, no volume 3, tem a filosofia do espírito. E lá tem uma antropologia. Então, lá ele fala deste homem, né? Aí já não é nem um indivíduo, mas é um homem, né? Com um ser dotado de paixões e o que eu sei, né, é que ele não defende uma supremacia da razão sobre as paixões. As paixões também têm o seu papel relevante, por isso esse pessoal vem retomá-lo, né, defender essa filosofia dos afetos com Hegel. Mas eu confesso que não é uma coisa que eu tenho estudado na tese, então não posso falar muito sobre isso. Gente, alguém teria mais alguma questão? Acho que eu vou aproveitar então e fazer uma, Verra. Mas na verdade não é bem uma questão, é só uma curiosidade. É, eu fiquei pensando nessa questão do átomo, né, do atomismo, se trata apenas de uma imagem que, enfim, é só um uso meramente metafórico, que não tem muita importância, ou se é uma enfim, é um raciocínio até por analogia que tem uma importância, assim, que tem uma função mais abrangente nesse estudo da representação política, porque é, é gozado, né, essa diferença entre o átomo e o organismo colocada dentro da sociedade, né? Porque no atomismo, o átomo, enfim, ele não tá no mundo dos compostos, né? Ele só pode ser pensado como aquela única partícula, que não se interpenetra, se a gente for pegar um atomismo mais mecanicista do Demócrito, né? Mas aí quando a gente chega no mundo dos compostos, enfim, tudo já é composto e dependendo do tipo de atomismo que a gente for abordar, as coisas até podem se interpenetrar e tudo mais. Então, achei interessante o uso dessa metáfora. E daí, quando a gente pensa no Estado, né, relacionado ao organismo e fazendo uma diferença com o indivíduo relacionado ao átomo, o que acontece com esses indivíduos que não trabalham, né, dos quais a gente estava falando até agora, né, os incapacitados, aqueles que estão excluídos do mundo do trabalho? Porque se a gente está pensando em termos de organismo, é como se a gente mandasse para o exterior um braço, um dedo, um órgão. Né? Como é que isso funciona dentro dessa metáfora? Perfeito. Eu também acho que ele não eliminaria, embora tenha, né, essa visão de que o excesso de população tem que ser despachado para colonizar terras ainda inabitadas, né, ou pouco habitadas, é, é horrível, né? Eu falo despachar porque é uma coisa extremamente agressiva, né? Você retirar alguém da sua terra, né, de novo, dos seus pertencimentos todos, quaisquer que sejam eles, e mandar para outro lugar só porque o excesso de população está impedindo o excesso de produção de ter sua desova, né, e seu escoamento necessário. Tirar um membro do seu corpo, né? Tirar um membro do seu corpo. Então, de fato, assim, o uso do atomismo em Hegel se deve
a influência que a mecânica tem no pensamento desses autores do século XVIII e XIX. Então, ele tem de uma seção da ciência da lógica, logo no primeiro volume, na doutrina do ser, ele tem um texto sobre atomismo, em que ele fala de atração e repulsão. Então, ele fala aí no sentido realmente físico, né, da coisa, em que os átomos estão em uma relação de atração e repulsão por conta da influência da física e da mecânica no pensamento dele. Depois, ele fala muito em sistema da atomística, que é essa concepção política de que os indivíduos, né, são independentes ontologicamente uns dos outros. Quer dizer, eles dependem dos outros para a realização dos seus fins, mas eles podem ser pensados como desvinculados de uma totalidade maior que os dê origem, que os abranja, né, que é a sociedade. Bom, então, né, sendo assim, eu acho que Hegel pensa que o atomismo não é algo que ele é algo que ele tenta combater com uma doutrina do corpo, né, com essa doutrina orgânica da política. Então, a doutrina orgânica da política é uma alternativa a isso que a modernidade fez com os indivíduos. Ela os dispersou socialmente e continua os dispersando politicamente. Ele quer integrar esses indivíduos socialmente e manter essa integração e essa coesão na vida política. Agora, é claro, né, no momento em que eu acho que ele pensaria assim, aliás, ele pensa isso, né, só não pensa no âmbito da corporação. Ele tem uma instituição, o nome é esse mesmo, viu, gente, chamado polícia, é Polizei em alemão. A polícia é uma espécie de assistência social do Estado na vida civil. Então, a polícia, que não é só um órgão de repressão ou de combate à criminalidade, não é nada disso, a polícia é o braço da assistência social do Estado na vida civil. Eu acho que pela polícia, os indivíduos eles estariam protegidos daquilo que a sociedade civil os impediria de alcançar em razão de alguma deficiência ou incapacidade. Mas isso não resolve o problema da representação política, porque a polícia não é uma instituição social, político-social, que tenha representação. Quer dizer, do ponto de vista da representação política, nós continuamos com esse dilema de que o indivíduo, ou bem ele é membro de uma cidade, isso é apenas uma passagem do Hegel, ou ele é bem membro de uma associação profissional sem a qual, né, ele não tem atuação política nenhuma. Mas de fato, assim, essa ideia de exportação dos indivíduos, né, é um problema porque você desfaz o corpo, né? Você desfaz essa ideia de corpo, de organismo em que as partes são interdependentes entre si, né? Você priva o corpo de um membro e priva o membro daquilo que faz dele o que ele é, né? Que é ser membro desse corpo. Então, de fato, eu não sei como que. Eu acho que Hegel responderia dessa seguinte forma, assim, né? Esses indivíduos, eles seriam mandados embora voluntariamente, quer dizer, eles iriam embora voluntariamente, eles não seriam mandados embora, né? Não sei se é uma coisa que ele responderia. E a atomística é aquilo que a sociedade capitalista moderna ou proto-capitalista, como é o caso do momento em que ele escreve, está fazendo com os indivíduos, está desvinculando eles dos seus organismos profissionais, e nós precisamos restabelecer esses vínculos. E a forma de restabelecer esses vínculos é, de novo, pensarmos como a sociedade se organiza e reproduzir essa organização social na organização política, mas não que ela seja natural, de novo, ela é voluntária, né? Essa organização social ela é voluntária. E assim ele combateria o atomismo político que nasce dessa compreensão do indivíduo como célula máter, né? Como elemento fundamental e fundador da sociedade. Não sei se eu respondi ao que você queria, acho que não, né? Acho que eu deixei alguma coisa aí, alguma ponta solta, né? Não, super respondeu, super respondeu. Fiquei pensando, eu acho que o Hegel não conhecia o atomismo epicurista. Acho que ele era mais do atomismo do Demócrito. Porque esse tipo de analogia, né, essa metáfora faz bem mais sentido no atomismo do Demócrito, que é mais mecanicista, do que no atomismo do Epicuro e do Lucrécio, em que as partículas, elas tem uma possibilidade de algumas partículas se interpenetrarem, né?
E daí essa visão tão mecanicista do atomismo, ela cai um pouco por terra com o epicurismo, que já tem algumas coisas de estoicismo. Mas é Exato. interessante como é uma compreensão um pouco bastante, um pouco não, acho que talvez bastante pejorativa, né, do atomismo. Sim, claro, né? Ainda, Limitada ainda que também. seja um uso figurativo, né? Não, você tem toda a razão, muito limitada, porque não vê as possibilidades de relações que esses átomos estabelecem entre si, né? Por isso que ele é tão crítico do liberalismo, porque para ele o liberalismo é isso, ela é uma atomização da sociedade e da vida política, mas esses átomos se combinam permanentemente, mas não em relações permanentes, eles estão permanentemente se conectando em relações casuais, eventuais, para fins de realização dos interesses particulares de cada um, né? Então, realmente, não ter uma leitura mais abrangente, né, do que seria o atomismo, esse atomismo de indivíduos isolados e buscando por si só, né, realizar o seu, quer dizer, por si só não, eles estabelecem relações com os outros indivíduos, mas eles não teriam nessas relações, para ele, o fundamento da própria subjetividade, né? É disso que ele discorda. Ele acha que essas relações fazem do indivíduo aquilo que ele é. E para ele, o liberalismo pensa o indivíduo como ele estando pronto, né? Essas relações apenas atenderiam a fins privados, mas os indivíduos já estariam prontos, independente dessas relações. Eu acho isso uma leitura também empobrecedora do liberalismo, né? Não é o que o liberalismo, pelo menos nos dias de hoje, diz, né? Com todos os problemas que o liberalismo tem. E é interessante também o fato de que se a representação política no Hegel está se opondo à representação política nos franceses, alguns franceses, por exemplo, o Rousseau, ele utiliza metáforas químicas, né? Então ele não está nessas metáforas mais mecanicistas, né? Mas já está fazendo uso de metáforas em que há essa interpenetração, né? Essa mistura, essa combinação. Mas ele tem essa noção, então, de uma desintegração que a sociedade liberal gera, é isso? Em indivíduos, no É, corpo? exatamente. No corpo, isso. Uhum. É como se não impedisse as ligações, né? Fizesse uma desintegração, uma dissociação. Perfeito, exatamente. Pessoal, mais alguma questão? Temos 2 minutos. Não? Então, Verra, vou aproveitar esses 2 minutos para agradecer demais a sua fala e toda a resposta tão atenciosa de todas as nossas questões. Extremamente interessante. E, enfim, obrigada, pessoal, né? Os membros e as membras que estavam por aí. Obrigado, Fábio. Enfim, esperamos nos encontrar aí numa próxima. Foi uma grande alegria. Eu agradeço muito a oportunidade, o convite, uma honra mesmo. Fico muito feliz. Anotei várias coisas aqui que eu espero dar sequência. Então, logo essa tese termine, eu fique com o caminho aberto para estudar outras coisas. Muito obrigada mesmo pela atenção de vocês, pelas perguntas e pela receptividade. Obrigada mesmo. E ficamos aguardando aí a publicação da tese, hein, depois da defesa. Aos pouquinhos, eu vou publicar em artigos, eu quero submeter esses artigos para aí sim ter um olhar mais perscrutador, né? Na falta do meu orientador, eu quero ver como é que esses artigos vão sair. Mas muito obrigada a todos e todas mais uma vez. Pessoal, boa Obrigado, tarde. querido. Boa tarde, Ferraz. Tarde. Até mais um bom final de Boa tarde, semana. muito obrigado. Tchau, galera. Bom fim de semana aí. Tchau, tchau.